Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, como é que vai, meu camarada? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Obrigado pelo convite, hein? Eu que agradeço aí a participação. Te chamo de Roberto ou de Beto? O que é melhor Be- para você? Beta é mais fácil, né? Beto? Beta é mais fácil. Bom, vou fazer uma leve apresentação. Beto foi campeão brasileiro de laser, né? Mas a família dele tem um grande histórico aí no snipe também, né? Ah, de laser Anos não, velho. velejando. De laser não, foram outras classes. A estatura da família nunca permitiu chegar perto de um laser, velho. Então Ah, a é? gente Eu ficou, achei que tinha sido. não, 420, 470, snipe, foi por esse lado aí. Velejamos sempre em barco de dupla e depois, claro, em barco de Uhum. oceano, né? E hoje você é o responsável pela Quantum no Brasil, né? Você e sua família, no caso. Exatamente. A gente começou a trabalhar com vela em 2002, distribuindo vela no Brasil. A gente trabalha em PIC. E em 2016 a gente a veleria no Brasil pela Olympic e passou a trabalhar com a Quantum. A gente tem uma troca de tecnologia com eles. Eles nos assessoram em muita coisa e a gente produz tudo dentro do Brasil. Não, nada vem pronto de fora. Entendi. A Quantum, para quem não sabe, é uma vela de alta performance, né? Muito usada em regatas, mas também usada em cruzeiro. Exatamente. Na verdade, nenhuma veleria no Lembrando um mundo pouquinho aí, tá um sobrevive pouco ruim. somente. Tá um pouco Vamos lenta ver a se melhora conexão, aqui a Beto. conexão. É, Tá. Ver se melhora aqui a conexão. bom, tá um pouco melhor agora. Tá. Aí, agora tá A legal. quanto, na verdade, nenhuma veleria no mundo ela vive de vender velas de regata, né? Isso não existe. Todas elas têm o seu principal mercado na vela de cruzeiro. Então, assim como qualquer outra, a Quantum tem é também voltada para vela de cruzeiro, não somente para vela de regata. E essa experiência que você tem com vela aí é muito legal para a gente passar, porque a Velejar Brasil, ela tem muita gente que já veleja, né? Mas muita gente que está querendo começar, querendo aprender. E é muito importante, eu acho que essa questão não só dos tipos de vela, né? Mas a questão de você saber organizar o seu barco de forma ideal e satisfatória, né? Então a gente combinou esse É, bate-papo e desculpa, pode falar. sim, sim. Não, o que a gente vê muitas vezes é do pessoal mais novo que está chegando, seu primeiro barco, no início da vida náutica, é ter uma dificuldade de conhecer os tipos de vela, saber exatamente o que ele precisa, saber a nomenclatura das velas, por exemplo. E isso a gente tenta ajudar, mas é muito importante ele saber o que existe, que nem sempre o que está em volta dele são as últimas velas, as últimas tecnologias, as últimas coisas desenvolvidas pelo mercado náutico. Então, eu preparei uma apresentação que tu vai me ajudar a mostrar esses pontos para conhecer cada um dos tipos de vela e os sistemas que funcionam com essas velas. Porque determinada vela funciona com um sistema de enrolar, determinada vela não funciona. O sistema de subir a vela no mastro, de baixar, tudo isso são informações que para algumas velas é melhor, para alguns tamanhos de barco é melhor e para outros não. Então a gente vai tentar mostrar um pouquinho para cada uma das velas. A vela grande, a vela de proa e as velas de folgado. Cada um desses tipos vamos mostrar um pouquinho. Tá certo. E começando mais ou menos a explicar para quem não conhece ainda, a gente tem a vela grande, que algumas pessoas chamam de Isso, vela principal, não é isso? isso, exatamente. Deixa eu E a pegar vela aqui só um grande tem computador. diversos modelos. Isso, eu preparei um quadro aqui. Deixa eu só virar minha tela. Então, tu até me diz se a gente está conseguindo ver. Tá assim. São três velas que estão aparecendo aí. No caso aqui eu estou filmando, na verdade são 5 tipos, tá?
A gente vai começar pela primeira vela, que é uma vela de enrolar dentro do mastro. Alguns barcos maiores, principalmente, barcos fabricados fora do Brasil, como Beneteau, Bavária, esses tipos de barcos, usam muito velas de enrolar dentro do mastro. Uhum. É uma vela que funciona praticamente como uma genoa. Ela tem o seu enrolador e ela tem alguns problemas. Ela não é uma vela muito bonita, digamos assim. Ela não é uma vela com muita área, mas é uma vela muito simples, que funciona com o enrolador dentro do perfil do mastro. Essa vela pode ter tala ou pode não ter tala. Mesmo tendo tala, é um pouco mais é um pouco mole a tala, né? Para ela poder fazer para ela enrolar, né? Isso, a tala, na verdade, ela não é mole. A tala, ela é vertical. Ela tá paralela ao enrolador. Entendi. Então essas talas ajudam a vela a manter a forma um pouco mais de tempo e ela permite que a valuma seja um pouco mais reta. O que eu quero dizer com a valuma reta? Toda vela tem um aluamento, um Holt que se chama. Esse aluamento pode ser positivo ou negativo. No caso de genoas, por exemplo, esse aluamento é negativo. No caso de velas grandes, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse Holt é positivo. O que é um Holt positivo? Traçando uma linha reta entre o ponto de escota e o top, se a vela for maior do que esse triângulo, ela tem um Holt positivo. Se ela for menor do que esse triângulo, ela tem um Holt negativo. No caso das velas de enrolar dentro do mastro, elas sempre têm ou um Holt negativo sem talas, ou minimamente positivo com talas. Mas, de qualquer forma, uma vela de enrolar dentro do mastro é sempre uma vela com área reduzida. Uma grande vantagem, Beto, é você poder risar a vela com facilidade, né? Muita facilidade. E limitar o tamanho que você quer determinado riso também, né? Todas as operações de uma vela de enrolar dentro do mastro são fáceis, entendeu? Porque tu tá chegando dentro de um porto, tu tá chegando numa marina, tu tá chegando em qualquer lugar, é muito simples recolher a vela. Ao contrário de uma vela grande normal, que tu tem que soltar a driça, tem que ajeitar ela dentro do lazy jack. Muitas vezes precisa de uma ajuda lá no mastro para ela descer toda. Uhum. Então, a vela de enrolar dentro do mastro, ela tem uma grande vantagem, que é a facilidade do sistema, entendeu? De abrir e fechar essa vela. E a desvantagem seria a questão de ele não conseguir desenrolar, travar. Mas hoje em dia, Felipe, os sistemas eles melhoraram muito, sabe? Antigamente isso acontecia mais. Mas hoje as velas, os sistemas de enrolar, tudo estão com mais garantias. São melhores do que eram antigamente. Então é muito raro tu ter um problema de enrolar. Claro, se tu quiser enrolar uma vela em popa, vai ter problema, entendeu? Com vento forte de popa vai ter problema. Mas se tu mantiver a vela num ângulo certinho, aproadinho, para a vela entrar dentro da calha certinho, dificilmente vai ter algum problema no sistema. Entendi. Tá? E a grande desvantagem dela, além da área, é que é uma vela com menos forma. As talas horizontais da vela, como essa vela semi-full bottom no gráfico do lado, elas ajudam muito a manter a forma da vela. Então, se a gente tira as talas horizontais e coloca verticais, essa vela vai perder a forma um pouco mais cedo. Uhum. O que eu quero dizer com forma da vela? Toda vela, quando é desenhada, ela tem uma profundidade especificada pelo desenhista e a posição dessa profundidade na vela, no sentido proa-popa, também é definida. Então, no momento que a vela vai perdendo a forma com os esforços que sofre, a posição dessa bolsa vai andando na vela em direção à valuma e essa bolsa também vai aumentando ao longo dos anos. Então, uma vela com talas horizontais mantém essa forma por muito tempo e uma vela com talas verticais ou sem talas mantém essa forma por menos tempo. E também, Roberto, tem alguns barcos agora que não tem o stay de polpa, né? Então acaba que o pessoal tem uma vela grande um pouco maior também, né?
Isso, os catamarãs, né, foram por anos assim, e seguem sendo. Então, por exemplo, essa vela aqui com aluamento de catamarã é uma vela que tu pode fazer ela sem problema nenhum, se não tiver backstay, se não tiver steady de popa. Mesma coisa do square top, que é essa última vela com top quadrado. Essas duas velas são ou para barcos que não tem steady de popa, ou para barcos que tem steady de popa móvel, que tu caça de um lado e depois caça do outro, depois de cambal, depois do jibe. Barcos com runner, digamos assim. Uhum. Depois, são os sistemas da vela grande. Tá? Os sistemas da vela grande têm quatro tipos, basicamente. O primeiro é o do macarrão, que é a tralha dentro da calha da vela grande, que a vela sobe por dentro da calha inteira. A bainha da vela tem um cabo e esse cabo sobe por dentro da calha. Esse sistema é muito usado em barcos de regata e não é prático. Então, existem outros sistemas, como os slides, que são essas pecinhas de plástico. Não sei se consegue ver bem na imagem. Tá dando para ver legal, que entra dentro do perfil. Entra dentro do perfil. Cada perfil ele tem uma forma. Alguns perfis têm a calha chata, outras redonda, outras bem largas. Então, para cada tipo de calha existe um slide específico. Slides, perdão, não funcionam muito bem em barcos muito grandes ou barcos de muita área. Ou barcos médios com full batten. A full batten ela exerce muita pressão contra o mastro. Então é muito comum do slide travar na subida e na descida. Então a gente sempre aconselha barcos até 30 e poucos pés. Se tiverem somente uma tala full batten, tudo bem. Não é um problema, sabe? Mas barcos maiores, de 45 pés, a gente sempre aconselha ou o trilho no mastro, que infelizmente é um produto caro, tão caro quanto a vela é um trilho e seus carros. Mas existe a opção também desse tipo de carro aqui, que é um carro de compressão. Ele é uma mistura de carro com slide. Aqui é a imagem de um perfil cortado, para ver como esse slide caminha por dentro da calha do mastro. Por que ele é melhor do que o slide comum? Porque ele tem essas rodinhas por fora que apoiam no mastro e essas rodas giram. Então, a subida e a descida desse carro no mastro é muito melhor do que um slide. E é bom também, né, Beto, manter a lubrificação também do trilho, né? Com, de repente, Exatamente. O sistema ele tem que estar em pleno funcionamento para a vela funcionar, para a vela subir e descer. Mesmo os slides, com o tempo, eles ressecam e quebram, porque são peças de plástico, entendeu? E além disso, eles vão comendo com o tempo. A parede do slide, o diâmetro do slide vai diminuindo. E se o slide não está numa medida compatível com a calha, ele vai torcendo e a vela tem mais dificuldade para subir e descer, entendeu? Entendi. Tá. Muito legal. Alguma dúvida sobre as velas grandes? Que daí eu já passo para as genoas. A questão da tala, a questão da full batten e a tala menor, qual é a diferença assim para a vela grande? Então, a full batten é quando uma vela full batten é quando todas as talas dela são full battens. Aqui nesse gráfico, o risco mais grosso horizontal são as talas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco talas nessa grande do Delta 41, tá? Foi o que eu usei. E essa aqui é uma vela semi-full batten. A gente faz nesse barco duas talas full battens e três curtas. A grande vantagem da tala full batten é que, além de manter a forma da vela um pouquinho mais de tempo do que as talas curtas, ela também tem uma facilidade de subir e descer dentro do lazy jack.
porque a vela já cai dobrada mais fácil dentro do lazy jack. Então a subida e descida, apesar da Fubaten exigir um pouco mais do sistema de subida e descida do trilho ou do carro de compressão, se não tiver bem lubrificado, ela não vai correr tão bem. Mas a grande vantagem é que a vela fica esticada dentro do lazy jack. E uma vela guardada esticada lá dentro dura mais tempo. Entendi. E no caso, Tá? Roberto, a Fubaten, ela não tem um pouco mais de dificuldade de trimar no vento fraco? Ou é impressão minha? Tem. A vela Fubaten, ela se cria dificuldade no momento que tu erra a tensão das talas. Se tu tiver uma tala com muita tensão na vela grande, Fubaten, toda tala com excesso de tensão, ela engorda a vela. Então, muitas vezes, tu, por exemplo, dá uma cambada e a tala fica invertida para o outro lado. Acontece em A do alguns top. casos. Geralmente é do top, né? Isso, geralmente é do top ou as duas do top, ou uma tala com muito excesso de tensão. Porque o sistema que a gente usa, ao menos, de fechamento das talas na Valuma, é um sistema de amarrar, para ser mais seguro. A gente confia mais no sistema de amarrar do que no sistema de velcro. Então, o sistema de velcro, com o passar dos anos, ele vai perdendo a capacidade de segurar a tala. Então, a gente faz um sistema de amarrar, e esse sistema, ele tem muita facilidade em dar tensão na tala. Então, se tu errar a tensão ali, a vela vai ter dificuldade de cambar, que a gente chama, de virar de um lado para o outro na forma da vela. Aí, no caso, Uma folgaria dica um pouquinho. No caso, na prática, eu teria que dar uma folgada. Isso. A tensão da tala, ela é exatamente o suficiente, a tensão ideal da tala é exatamente o suficiente para esticar a bolsa de tala. Nunca mais que isso. Se tu tem rugas na bolsa de tala de falta de pressão, tu vai lá e estica um pouquinho, dá mais pressão no cabo e a tala vai esticar essa bolsa de tala. Se tiver excesso de pressão, vai ser essa situação em que a tala não vai cambar. Entendi. Perfeito. Tá? Um dos problemas também que tem a tala Fubaten são nos popas. Uma grande de tala Fubaten não é boa de popa, porque as cruzetas anguladas, elas pegam muito nas talas baixas, na primeira e na segunda tala mais de baixo. Deforma Então muito. deforma muito a vela e a vela não abre muito, porque a tala Fubaten vai pegar no style lateral do sotavento e vai segurar muito a vela. Entendi. Então barcos que tem balão simétrico, que querem correr umas regatinhas de vez em quando, alguma coisa do tipo, a gente não aconselha muito a fazer uma vela totalmente Fubaten. Entendi. Tá? A gente vai chegar nos balões simétricos e assimétricos depois, aí ajuda bastante. Eu tenho o Cacau aqui, está perguntando qual é o melhor material para as talas. Fibra de vidro ou carbono? O carbono é caríssima, a tala de carbono, sabe? E ela também quebra. Então, fora barcos de regata com square top, por exemplo, um C30, um Soto 40, esses barcos eles não funcionam sem as duas talas do top de carbono, ou ao menos a primeira do top lá em cima de carbono. Porque a tala de carbono realmente é muito mais dura do que a tala de fibra. Mas todos os outros barcos, todos os outros tipos de vela, eles funcionam muito bem com talas de fibra, que são muito, mas muito mais baratas. E é fácil a reposição, entendeu? Claro, uma tala de carbono é muito melhor, porque pesa 1/3 de uma tala de fibra de vidro comum. Mas realmente não acho que valha o investimento. Entendi. Podemos passar para o outro slide, Roberto? Podemos. Então, uma definição de genoa e buja. Antigamente, os barcos todos eram de genoa, né? Não existia o conceito da buja. Então, a comunidade náutica se acostumou a chamar toda vela de proa de contravento de genoa. Mas existe uma diferença entre elas. Por exemplo, o barco que usa genoa é o barco que não tem um estaiamento no costado. Tem um estaiamento recuado para dentro da cabine.
próximo à cabine. Então existe um espaço entre o guarda-mancebo e o estaiamento lateral. Uhum. Nesse tipo de barco, as cruzetas são mais curtas e a genoa pode passar para trás das cruzetas, pode passar para trás do estaiamento. Isso é um barco com genoa. Já o barco com buja é o barco onde o estaiamento está lá na borda, no costado, Uhum. e nesse círculo vermelho, e a cruzeta tem uma cruzeta muito longa em que não permite que a vela de proa passe para trás dela. E geralmente o mastro é fracionado, Beto? Geralmente tem de tudo, tem de todos os casos. Existem, normalmente barco de buja, o fracionado hoje em dia, os barcos mais novos, é bem alto. O próprio Skipper 30, que é um barco bem comum aqui para nós, ele tem um fracionado lá em cima, tem 1 metro só entre o top do mastro e o top do estaiamento lateral. Uhum. E é um barco de buja. Com o passar dos anos, todos os barcos, os projetos novos, recuaram o mastro no convés, ou seja, aumentaram a distância entre o fuzil de proa e o mastro, e botaram o estaiamento na borda com cruzeta longa com buja. Uhum. Eles aumentaram a área do triângulo de proa, mas em compensação diminuíram a área da vela, deixando de ser genoa e passando a ser buja. Entendeu? Os projetos mais novos são todos assim. Uhum. Raramente existe um projeto novo com genoas. Deixa eu passar então um pouquinho. E a buja também dá para você colocar autocambante também, em alguns casos, né? Dá. Barcos de cruzeiro, muitos têm buja autocambante. Só que é uma coisa que tem que levar em consideração, é que, por exemplo, se eu tenho já uma vela grande de enrolar no mastro, que é uma vela grande com uma área menor, fica muito problemático eu ter, além disso, uma buja autocambante. Uhum. Porque a buja autocambante também tem uma área reduzida. Então, normalmente os barcos, por exemplo, os Benetôs, Janot, muitos têm grandes de enrolar no mastro, mas tem genoas para compensar essa falta de área. Alguns poucos barcos têm buja e grande de enrolar dentro do mastro. Sempre se tem uma coisa ou outra. E qual seria a diferença da buja para uma trinqueta? É a mesma coisa? Não, a trinqueta é uma vela menor ainda. A trinqueta é uma vela. A trinqueta é uma vela de vento muito forte. Tu pode ter barcos de regata, por exemplo, eles têm várias bujas. Uma buja leve de vento fraco, que é uma buja gorda, e uma buja pesada para vento forte, que é uma buja plana. Então, dentro do conceito da buja, também não é uma vela só, são vários tipos de vela. Já no barco de cruzeiro, tu faz normalmente a buja a maior área possível, bem próxima à cruzeta, está de força. O punho de escota da vela tem que vir bem para trás. Por quê? Porque tu já tem uma área limitada, entendeu? Então o projetista da vela tem que fazer o máximo possível para essa área aumentar. Uhum. E aí, quando essa vela chega numa condição de muito vento, até essa buja ficou grande pro barco. E aí que entra a trinqueta. A trinqueta tem uma área reduzida sobre o tamanho da buja. Entendeu? Entendi. Queria aproveitar essa pausa aí, Beto, mandar um abraço aqui pro grande Murilo Novaes. Venceu o coronavírus agora, tá mandando um abraço aí pra gente, falando de você. Se cuida aí, Murilo. Em breve a gente vai estar de volta aí, meu camarada. Murilão é uma figuraça, amigão da família aqui também. Já teve várias vezes aqui na veleria. Vamos lá, Beto. Tive que dar essa pausa aí só para mandar esse abraço aí para ele, mas vamos tocando. Tá muito legal o papo. Tranquilo. Eu vi a diferença da trinqueta aqui para tormentinha também. É o mesmo princípio, entendeu? A tormentinha, ela é uma vela muito pequena mesmo. É uma vela de tempestade. Aquela vela que a gente guarda lá no fundo, num cantinho e raramente bota ela para cima. Mas que para o pessoal de travessia é uma vela muito importante. Fundamental. Não dá para fazer uma travessia longa sem ter essa vela. Porque numa travessia, se tu não tem uma vela muito pequena, tu tem que baixar toda a vela.
e só o motor numa condição extrema é muito problemático. Tu tem que ter uma vela em cima e essa tormentinha ela é feita para essa condição. Por quê? Porque ela fica baixa, ela não vai até lá em cima no top do mastro e ela tem o punho muito alto na frente. Por que que ela tem o punho muito alto? Além dela ter que dar no mesmo trilho da Genoa atrás, ela é uma vela de segurança. O punho alto ajuda a não pegar na cabeça de ninguém um anel do punho de escota, por exemplo, E que é ajuda a um passar anel o de vento inox. também, né? Passa um pouco de vento também, né? Também. Ela ajuda o barco a ter leme, entendeu? O leme do barco fica melhor no momento que tu tem uma tormentinha em cima. Uhum, perfeito. Pa- pass- Passando para as genoas normalmente são definidas pelo plano vélico de cada barco. Mas, dentro dos barcos de regata, pode ter a Genoa 1 leve, uma Genoa 1 pesada, uma G2, que é uma vela intermediária, e uma G3. A G3 muitas vezes é uma buja, porque ela não passou para trás das cruzetas. Mesmo em barcos projetados para Genoa. Por exemplo, o Delta 32. O Delta 32 tem um trilho em cima da cabine, bem próximo do mastro. É um trilho que só funciona para buja, para G3. Uhum, Naquele tempo se chamava de G3. Hoje é a buja do Delta 32, entendeu? uhum. E aí, cada barco tem a sua concepção de tamanho de genoa. O projetista do barco definiu isso. Por exemplo, um Delta 32 navega muito bem com uma genoa 150%, 145%. Bem grande, Uma né? vela bem grande. E é um barco que aguenta muito vento com essa vela. Isso depende, Muitas isso depende muito também, Beto, do tamanho da retranca e do mastro também, né? Para vela grande. Isso, exatamente. É que dentro do projeto do barco, tudo isso já foi definido, entendeu? Então, o exemplo do Delta 32 é um barco de anos que já tem no mercado, que muita gente tem, e que se tu for correr, por exemplo, uma regatinha e tua buja for uma buja 125%, por exemplo, tu vai sofrer muito, porque aquele barco foi projetado para aquilo ali. Foi projetado por uma genoa grande. Então, Então, então mesmo que ela seja de enrolador, ela não pode ser uma vela muito pequena para um cara que gosta de uma regatinha de vez em quando. e não dá, né, Beto, para a gente dar uma referência assim, quem tem uma vela só compra uma G2, uma G3, porque isso varia muito de barco para barco, né? Não dá para a E, e, gente. e do lugar, e do lugar em que o cara veleja, Aham, entendeu? Por exemplo, veleja em Angra não é um lugar com grandes quantidades de vento, entendeu? uhum, Mas o cara que veleja em Vitória, pô, o cara que veleja em Fortaleza, esse cara tá acostumado a uma condição muito diferente. uhum, Então, tu define isso por uma relação de barco, raia e velejador. Se o cara também veleja sempre sozinho ou com dois, também não adianta ter uma vela estupidamente grande. Se o cara veleja com 8 pessoas 7 pessoas na borda, é uma condição completamente diferente. uhum, Então, tudo isso é levado em consideração na definição do tamanho das genoas. uhum. Ó, Tá? o André do Veleiro Miscuca aí, inclusive eu corro uma regatinha com ele também. Ele tá falando que Angra mudou, que agora tem vento, hein? Esse ano aí choveu bastante. Então tem que ter mais vela. Tem que ter a grande e a pequena. Mas outra coisa também, uma dúvida com relação à genoa, é a questão de quando a gente precisa risar a genoa, enrolar no mastro. Ela não fica Sim, legal, né, rolar no Beto? Stage Pro. Ela não fica É, legal, né, cara? Ela perde a forma. não, nunca. Existe um artefato, digamos assim, que é a espuma na testa, tá? Barcos de catamarã usam muito isso. Algumas culturas de catamarã e monocasco são um pouco diferentes, até para nomenclatura de vela, eu vou explicar depois isso. Uhum, Mas muita gente usa essa espuma na testa, por quê? Porque ela engrossa a vela na testa ao ser enrolada e melhora um pouco a forma da vela. uhum, Eu até não tenho foto aqui, podia ter preparado, até mando e publico isso no nosso Instagram depois, mas é um sistema que ajuda a usar enrolado. Mas velejar com genoa enrolada tem que ser algo temporário, entendeu? uhum, Numa situação de emergência. Não pode ser uma regra, porque realmente machuca muito a vela. A vela vai se perder a vela muito mais cedo do que deveria. uhum.
Tá? O, o pessoal do Velejando pela Cidadania pediu para repetir a questão da vela full, da full bottom para o Odei, se compensa, em barcos pequenos também compensa, tem como a gente falar Não, rapidinho? tem, claro. Eu realmente não acho que vale a pena uma tala full bottom para um barco muito pequeno. Porque a grande vantagem da vela full bottom é a facilidade em subir e descer no barco de cruzeiro. E não é uma dificuldade que tu tens num barco muito pequeno, entendeu? Uhum. Quando tu tens um dacro de qualidade para fabricar a vela, esse dacro em barcos pequenos segura a pressão dos esforços Uhum. que a velejada proporciona. Mas, se tu tem uma vela de um material inferior, alguma vela de Prolan, alguma vela de um dacron de baixa qualidade, realmente tu tem que pensar talvez na possibilidade de fazer a vela toda full bottom, porque daí tu tá solucionando um problema que o tecido vai te causar no futuro, Entendi. tá? Vamos para as bujas agora. Um Isso aqui abraço, um é um abraço aí pro pessoal de Salvador aí que tá ligado também, Beto, na nossa live aí, ó. o André é nosso parceiraço, amigão nosso. No caso das bujas, a grande vantagem das bujas, por exemplo, na RGS, que é uma regra que muita gente veleja ainda hoje em dia, é que na RGS não se conta as medidas horizontais das velas. Vai contar o comprimento da testa e o LPG. O LPG é a distância entre o punho de escota e o ponto mais curto entre ele e a testa. Uhum. Não se conta a largura no meio da vela como se conta em outras regras, como ORC e RC. Então, uma buja na classe RGS tem muita vantagem, porque todo aquele rolt positivo em cima da buja, ele não é contado. Uhum. Então é uma dica para barcos que gostam de correr regata na RGS, é fazer uma vela com talas horizontais numa buja para que ela possa ter um rolt positivo, porque isso não vai ser contado na regra. Nas Perfeito. bujas, o que diferencia uma buja da outra, por exemplo, um barco que tem uma buja leve e uma buja pesada, por exemplo, aqui um desenho de um Soto 40, a J1 é a leve e a J2 é a buja pesada. É a forma da vela. Vocês podem ver que no gráfico verde é uma vela mais plana do que o gráfico branco. E isso é as diferenças que causam na vela. Porque, sendo uma buja, tu sempre trabalha na área máxima dela. A buja leve, a buja média, a buja pesada, todas elas têm a mesma área, praticamente. A diferença pode ser muito pequena. O que vai diferenciar é uma vela ser mais gorda, uma vela ser mais plana. Somente a J4, que daí é uma vela de vento bem forte, lá acima de 20 nós de vento, que daí realmente tem uma área reduzida. Uhum. Aqui é só um exemplo de um projeto de uma vela, que é um Multimar 32, tá? Ele tem uma vela 140%. O gráfico aqui mostra o desenho da vela, a curva de cada painel da vela. Vocês podem ver que a buja leve, a genoa leve, é uma genoa muito mais gorda. Aqui é definido em milímetros quanto de curva tem cada painel da vela. Só uma diferença gráfica entre uma buja leve e uma buja pesada. A buja pesada tem muito menos curva de painel. Lembrando que a curva de painel é o que dá profundidade na vela. Passando adiante. O próximo passo que eu acho importante, que hoje em dia cada vez a gente vê mais, são os códigos zero. Código zero é uma vela que é praticamente uma genoa, só que ela pode ser usada em barcos que só suportam buja. Por quê? É uma vela temporária, é uma vela de uma orça folgada, que pode passar para fora dos estais, das cruzetas longas também, e ela vem bem aqui atrás. A partir de Na, quantos graus a gente consegue velejar com a Cold Zero? varia um pouquinho em relação ao tipo de barco, sabe? Ao desenho do barco. Uhum. Mas a partir de 55, 50 graus até,
um código zero já entra. E Consegue fazer 50 graus. até quantos graus a gente consegue? Vai até uns 90, assim, depende da intensidade. Com Uhum, 6 nós de vento, tu não vai conseguir andar a 90, entendeu? Vai perder muita pressão. uhum, Mas com vento fraco, tu pode andar a 50. Quando entendi. o vento já tá mais forte, tu não vai conseguir andar a 50 porque o barco vai deitar, entendeu? É uma vela que tem uma área bem grande. E a Então tu vantagem, vai começando a baixar a proa. e uma vantagem é que você, como a Genniker, você também não precisa de pau de spinnaker, né? Então fica mais fácil de você. Não, não, não. Tu pode usar tanto na ponta do Gurupés, um barco que já tenha Gurupés, quanto tu pode usar no fuzil de proa também. Uhum, Na Quantum, a Quantum nomeia todas essas velas como A0, tá? Ela não chama de Cold Zero. Porque o Cold Zero é uma vela bem específica, porque ela é bem plana, ela é praticamente uma genoa. O Holt do Cold Zero, ele é bem pequenininho. Ele é só 5% a mais do que o triângulo da vela. Então, na verdade, existe o Code 0, o Code 1 e o Code 2, o Code 2. Código 0, Código 1 e Código 2. Cada um desses vai aumentando o tamanho da vela, o Holt da vela. uhum, E, consequentemente, quanto mais Holt, mais arribado tu vai ter que andar. Por exemplo, a gente fez uma vela para um cliente de Ubatuba que ele queria uma vela para andar a tantos graus. Era o passeio que ele fazia com a família dele sempre, entendeu? Então fala, ó, eu ando normalmente a 80 graus. Então a minha vela, numa condição de vento fraco, podia ser um pouco maior. Podia ser um código 2, por exemplo, que é uma vela que já se aproxima mais de um gineco. uhum, Então, a grande questão do Code Zero, do A0, A que a gente chama é de assimétrico. O uhum, A0, o zero é a vela, é o assimétrico para andar mais orçado. uhum, Então, a grande questão do A0 é tu definir o que é a melhor condição que tu quer a vela. E uhum. a gente, como projetista, define exatamente como essa vela tem que ser. O Kiko está fazendo uma pergunta aqui. Se pode substituir uma Cold Zero por uma Genniker. No caso, É, A Genniker você não consegue orçar tanto igual uma Cold Zero, né? exatamente isso. Se ele quer uma vela para andar um pouco mais arribado do que ele tem hoje, o Gênica vai funcionar bem. Aqui eu vou apontar melhor um pouco no futuro, a gente vai falar um pouquinho mais que isso. Uhum, Aqui é o Screecher. Screecher, todo velejador de catamarã adora um Screecher. Mas o Screecher ele pode ser de qualquer jeito. Ele pode ser de Dacron, ele pode ser de nylon, ele pode ser de um tecido laminado. Dentro dos catamarãs, a gente tem feito muita vela em nylon. Nylon é o tecido de balão. uhum, O Screecher de nylon, porque qual é a vantagem do nylon dentro de tudo isso? Primeiro é que ele é mais barato, tanto do que o Dacron do que quanto o tecido laminado. uhum, Segundo, o nylon ele é elástico. A desvantagem do tecido um pouco mais elástico é a performance, mas em compensação, ele aguenta uma variação de vento muito maior. Se eu uhum, for fazer um Screecher para vento fraco num catamarã, eu vou usar um Dacron de 5, 6 onças. Mas eu não vou poder usar essa vela com 18 nós de vento, entendeu? uhum, Porque é realmente um Dacron muito fino para isso. E a propriedade do Dacron, ele também estica. Mas todo tecido, ele estica e volta, estica e volta. No momento que ele vai ficando mais velho, ele vai esticando e não vai voltando. E a vela, consequentemente, vai perdendo a forma. uhum. E é isso que acontece no Dacron muito cedo, se tu usa um Dacron muito fino. E quando ele Então, per... por isso a gente tem feito de nylon. quando perde a forma, Beto, geralmente é pior no vento forte, né? Que você não consegue esticar muito ela, né? Deixar ela mais flat. Na verdade, é pior em tudo, Felipe. No vento forte é onde tu mais vai visualizar isso. Mas toda a curva da vela, toda a profundidade da vela com o esforço dela vem correndo para a valuma. Uhum, E isso em qualquer barco é ruim, sendo de regata ou sendo de cruzeiro. entendi. Para te ter uma ideia, em barcos de regata, muitas vezes tu olha uma vela que é uma buja, por exemplo, que tem um esforço muito grande na valuma, ela tá linda a vela ainda, só que a bolsa correu para trás. E isso prejudicou a performance do barco e a vela precisa ser trocada
muito antes dela rasgar, dela ficar feia, dela delaminada, de qualquer coisa do tipo. Muitas vezes tu Porque olha a a vela bolsa corre o nova, né? papel. Você olha a vela nova, mas a vela já não está mais com a performance. Não tá com a forma que ela foi projetada, entendeu? Uhum. Isso acontece muito quando tu usa uma vela fora da condição dela. Se tu tem um screecher para usar com vento fraco e usa com 20 nós de vento, não quer dizer necessariamente que essa vela vai explodir, mas a forma dela está sendo perdida. E a vela vai ter um rendimento pior se tu usar muito nessa condição, entendeu? Entendi. Perfeito. Deixa eu passar de... dentro desses screecher a zero, a gente sempre pode usar os sistemas de enrolar, que é o enrolador de Cold Zero, que chama. E usar a vela com proteção UV. Por que a gente não recomenda deixar sempre em cima um Scritcher ou um A0 com proteção UV? Porque o tecido muito fino, se entra uma tempestade, alguma coisa, ele pode desenrolar parcialmente no top. Uhum. Porque não é como um Dacron enrolado no enrolador, por exemplo. O Entendi. Dacron ele é mais duro o tecido. Então tu fecha aquele enrolador da volta da tensão na escota lá atrás, segura tudo. Já o tecido leve, tanto o Dacron leve, mas principalmente o nylon e o laminado, esse sistema é feito para o cara subir de manhã no enrolador, dar a velejada dele e no final do dia baixar e guardar dentro do barco, entendeu? Uhum. Isso é um lembrete fundamental nesse tipo de vela. Perfeito. Aqui são os balões simétricos, que cada vez tem menos, mas ainda se tem muito, muito balão simétrico. É só um gráfico para mostrar os 4 tipos que existem. O S1, que é S de simétrico, que é um balão normal, é um balão de vento fraco, normalmente um balão mais leve. O S2 é o maior balão do barco, ele tem uma área um pouco maior do que o S1, é o balão já um pouquinho mais pesado, também para popa. Vou usar aí até uns 18, 20 nós de vento. O S3 é um balão bem menor, é um balão triangular que a gente chama, ele não tem uma cabeça grande lá em cima, que é usado para travessa. E o S4, que é um balão também de popa, mas é um balão pesado, para usar com vento bem forte. Barcos de regata usam muito essa nomenclatura, e normalmente a gente faz para barcos de cruzeiro algo intermediário entre um S2 e um S3. É um all-propose que a gente chama, que é um balão que tu pode usar tanto orçadinho num través quanto num popa. Não é o balão ideal, claro, para nenhuma das duas condições, mas para quem tem somente um balão dentro do barco é a melhor saída, entendeu? Seria esse balão aconselhado para um barco pequeno também? Também. A nomenclatura ela é para qualquer tamanho de barco. Uhum. Só que, por exemplo, tu é um cara de Vitória, veleja muito em janeiro, tu faz um S4, entendeu? Tu faz um balão pesado para esse cara. Tu é de Ubatuba, gosta muito de fazer um passeio de travessa, tu faz um S3. E assim tu vai determinando qual o melhor balão para cada cliente, entendeu? Perfeito. Tá. E essa consultoria vocês dão na hora que o cara vai comprar uma vela, né, Roberto? Exatamente. O cliente chega com a dúvida, com o problema e a gente ajuda a resolver, entendeu? A gente conversa bastante, vê as situações, vê qual é o objetivo. A vela está totalmente ligada, não só ao barco, mas ao ambiente, entendeu? O ambiente em que aquele barco veleja. Uhum. Então, tu tem que conversar com o cliente para saber exatamente o que ele precisa. Porque muitas vezes ele não sabe. Então ele começa a nos contar, diz, eu velejo em tal situação, eu gosto de Itajaí para Jurerê, eu gosto de velejar na Lagoa dos Patos, tem várias essas situações e a gente vai trabalhando e vendo qual é a melhor vela para esse cliente. Perfeito. Aqui está a nomenclatura dos gineicas de cruzeiro. Começa pelo A0, que é como nós falamos lá, os Cold Zeros entram dentro desse grupo, que é a vela para andar mais orçado. Deixa eu consigo aproximar mais. É uma vela que consegue velejar bem mais fechado do que os 90 graus. Roberto, só te interrompendo rapidinho Oi. para o pessoal entender, o pessoal mais leigo, o vento está vindo em direção da seta. Da seta, Tá né? na seta.
Isso. E esse é E o quanto ângulo. mais longe do centro, maior é a intensidade de vento. Uhum. Por exemplo, o barco que anda na direção da seta está andando em popa raso, a 180 graus. O barco que está andando perpendicular à seta de vento está andando a 90 graus. Tá? Uhum. Esse é o gráfico que toda veleria usa para identificar o tipo de vela. Então, o A0 é essa vela para andar bem orçado. Tá? O André, E a... amigo meu, skipper também lá de Paraty, está elogiando aí a Quantum, falando que o trabalho realmente é muito profissional aí de vocês. Valeu. Obrigado, André. Qualquer dúvida, tu também pode nos mandar depois aí através do Facebook, Instagram. Nessa fase de quarentena fica mais fácil ainda responder, estamos mais ágil na resposta. Então, o pessoal do Velejando pela Cidadania está querendo saber como é que faz para comprar a vela e tirar as dúvidas. Como é que é o atendimento, Beto? Pode mandar mensagem pelo nosso Instagram mesmo, que é o @QuantumSalesBrasil, ou pelo Facebook Quantum Sales Brasil. Temos também o e-mail, o meu é roberto@quantumsales.com. Cuidado que não tem o BR. Todos esses canais a gente recebe, chega direto na nossa equipe lá e a gente responde. Perfeito. Tá? Passando pro próxima vela. O A0, então, é a vela para andar mais orçada, que tem um desenho bom em relação à vela grande da posição. Acho que só o roxinho aqui não aparece tão bem. Uhum. O A2 é uma vela para andar em popa bem raso. Então, é a vela, por exemplo, de quem tem assimétrico, quem tem gineika, ele gosta de correr umas regatas. Muitas vezes as regatas são de barlaçota. Essa é a vela principal. E o A3, que é a vela intermediária, que é para andar um pouco mais orçado. Quando o barco é de cruzeiro, só para passeio, a gente sempre recomenda o A3, quando não está preocupado em andar em popa raso. Mas todo gineker, ele tem a dificuldade do popa raso. Então, se tu não tem uma vela própria para isso, tu tem mais dificuldades ainda. Se tu quer correr uma regata, semana de vela de Ilhabela, bico de proa, qualquer coisa do tipo, todas essas regatas que estão tendo muita gente em Angra também, está sendo bem divulgado. Essas regatas, o barco precisa ter um A2 próprio para velejar de popa. É muito complicado correr uma regata sem uma vela de popa, entendeu? Sem um gineker de popa. Senão tem que ficar dando jibe toda hora, né? O caminho fica mais longo, né? Fica O mais longo. caminho fica mais longo, a tua proa fica muito longe do objetivo. O gineker, ele já não anda num popa tão raso quanto um simétrico, quanto um balão simétrico. Então, tu precisa dar um jeito de andar o mais perto possível disso. Eu já perdi uma regata por isso, já. É. É que o Gineker, na verdade, ele começou a ser muito divulgado quando os barcos se tornaram muito rápidos. Então, surgiram os barcos Soto 40, surgiram os barcos C30 que planam e divulgaram muito o Gineker aqui no Brasil. HPE 25 também. Só que a grande maioria dos barcos não atinge essa velocidade, por mais vela que tu bote em cima. Então, em alguns casos, o balão assimétrico, o Gineker, ele não é vantajoso se tu mantiver uma área muito parecida com a do teu balão simétrico. A gente faz uma conta de que por um barco relativamente lento, com um projeto antigo, se o teu balão assimétrico não tiver ao menos 30% a mais de área do que o teu balão simétrico, não vai valer a pena. Ele não vai se pagar. É uma conta meio bruta, assim, varia um pouco de barco para barco, mas uma conta a ser feita na hora de definir qual vela tu vai usar, entendeu? E em muitos barcos, para te ter um balão assimétrico, um Gineker, com 30%. Explicando sempre para os leigos, né, Beto? Gurupés é uma Isso, vai ajudando aí. Né? É usado um tubo na proa para ele poder ficar um pouco mais longo, né? Isso. O Gurupés é um prolongamento da proa do barco.
É um tubo que pode ser de alumínio, pode ser colocado depois até, ou muitos barcos que já vêm com isso. Esse tubo afasta o ginnaker do estade proa. E quanto mais o ginnaker vai para frente, mais efetivo ele é. Por isso que muitos barcos usam, até mesmo porque para poder aumentar a área da vela, quanto maior o teu grupés, maior a área do teu ginnaker que tu pode fazer. Sempre aproveitando essa pausa, Roberto, para mandar um abraço aí, ó, o pessoal do Veleiro Orson tá te mandando um abraço aqui também. Ah, o Calu, grande cliente. O Dudu Arabedian, também nosso amigo aí, Dudu. também tá aqui assistindo Dudu, nossa live. Dudu foi meu parceiro já em várias regatas. E o Veleiro Miscuca, que é um Brasília 23, que eu corro uma regatinha com ele também de vez em quando. Ele tá falando que pode procurar aí, ver aí também uma vela aí com você também. E Boa. Estamos à disposição. Passou rápido demais, Beto. A gente está com 5 minutos. Eu te falei, velho. Vou dar uma corrida aqui. Aqui um exemplo de um código 0, de um A0 e de um... Dentro do A0, olha a grande variação que pode ter entre as duas velas, entendeu? Uma é uma vela para andar muito orçado, que é a vela menor, e a outra é um A0 para andar um pouco mais arribado. Pode ver que a diferença entre as velas é muito grande. Aqui um A0, que é um barco bem orçado, com o grande bem caçado, a vela bem dentro. E aqui um A2, que é o balão de popa. Perfeito. Tu vê como as velas são realmente muito diferentes. Aqui o pessoal falando que uma coisa com você também, rapidinho, o Veleiro Entre Polos e o Dudu falando também do Nativos aqui, que foram feitos com a Conde também. Isso. Aqui andando um pouco mais, o sistema de enrolar, os Cold Zeros, A0 até o A3, eles podem usar um sistema de enrolar onde usa enrolador, claro, e o cabo anti-torção. Isso é um negócio que tem sido feito muito hoje em dia e facilitou muito a vida de quem veleja com pouca gente a bordo. Os sistemas de enrolar existem dois tipos. Um onde o cabo anti-torção vai por dentro da vela, que funciona em A0 até A3, Cold Zero. Ele se chama bottom-up, que quer dizer que ele enrola de baixo para cima. E esse outro sistema, que é usado em A2, ginekers maiores, onde o cabo anti-torção ele é externo à vela. Isso aqui, na verdade, dá uma live inteira para falar sobre esse assunto aqui, que é muito importante. Aqui o sistema bottom-up, uma imagem do cabo anti-torção saindo do enrolador e entrando dentro da vela. É um sistema muito bom esse, muito fácil de usar. E aqui o sistema top-down, que é um A2, onde o cabo anti-torção está externo à vela. E a vela vai se enrolando no cabo do top em direção à parte de baixo. Começa a enrolar pelo top. Esse sistema já não é tão fácil de usar. Ele requer um pouco de prática, um pouco de treino da equipe ali, principalmente do timoneiro, para deixar o barco no ângulo certo para enrolar. Perfeito. Tá? E além desses sistemas tem a camisinha, que é o tradicional, que é o sistema que tu sobe a camisinha e baixa e veste o ginnaker ou o balão simétrico inteiro. Esses sistemas com cabo de torção só funcionam para ginnaker, não funcionam em balões simétricos. Tá? Perfeito. O Castilho fez uma última perguntinha com relação deu. ao simétrico e simétrico. Então, É questão mais de você tá de polpa rasa ou não tá de polpa rasa, né? Não, o balão assimétrico e simétrico, a diferença entre eles é a forma do balão. Um balão simétrico, ele tem duas volumas, por exemplo. Ele é um balão que usa no pau de spinnaker, normal, o pau de spinnaker que consegue usar em polpa rasa, e as duas volumas têm o mesmo tamanho. Um balão assimétrico é um ginnaker. Todas as medidas do perímetro dele são diferentes. Tem a testa que é mais longa, a valuma é um pouco mais curta do que a testa, e a esteira é mais curta do que valume e testa. Então, são conceitos diferentes de vela. Antigamente, tudo era balão simétrico.
até 20 anos atrás, praticamente. Perfeito. Hoje em dia que os balões assimétricos, que também são chamados de Gineiker numa nomenclatura mais de cruzeiro, esses balões eles ganharam muita vida nos barcos novos, como eu te falei, nos desenhos novos. E hoje ele está difundido também nos barcos de cruzeiro, né? Perfeito. Pô, Beto, infelizmente está acabando o nosso tempo. Pô, queria te agradecer aí, foi muito Boa. legal. Acho que todo mundo gostou. Não, show Agradecer. de bola, a gente marca mais, não tem problema. Vamos marcar sim, vai ser um prazer. Agradecer a presença de todo mundo aí que acompanhou nossa live. Foi muito legal aí a participação de todos. E tá aberto aí, a Velejar Brasil, quando você quiser. É só vir aí. Não, Aprendi show de bastante com bola. você aí também hoje. Obrigado Vamos, aí. a gente já pode marcar uma próxima de tipos de tecido, né? Perfeito. Existe uma variação bem grande de tipos de tecido que podem ser usados em vela. E isso cada dia aumenta mais. Então, é um mercado bem ativo nessa parte. E temos que conversar sobre isso um dia. Perfeito. Obrigado aí, Beto. Bons ventos aí para Então você. tá. Bons negócios Grande aí. abraço. Grande Obrigado pela abraço. oportunidade.